Bíblia aberta no livro de Atos e olhar para a igreja primitiva. Estes cristãos tinham sido desafiados pelo Senhor Jesus a levar a mensagem de Deus a todas as pessoas. Contudo, isso não estava a acontecer e, por não espalharem essa palavra, deu-se uma terrível perseguição, fazendo assim com que a igreja fosse para vários sítios para concretizarem a missão de Deus de levar a palavra a todos os povos. A semana passada percebemos que a barreira que havia entre os judeus e samaritanos foi quebrada, mas ainda faltava quebrar com algumas barreiras. Antes de nós avançarmos, gostava que pensássemos no seguinte: será que nós já desistimos de orar pela conversão de alguém? Portanto, falarmos, portanto, orarmos, não vemos nada acontecer. Será que nós já desistimos de orar pela conversão de alguém? Haverá pessoas que pensamos que não têm hipótese alguma de serem salvas devido às suas ações. Não, para esta é impossível. Tudo o que ela faz é impossível. O título da mensagem de hoje é Os Improváveis. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Atos 8, 26 e vamos ler até o 9, 16. O livro de Atos é todo acerca de Deus e todo acerca de levar a sua palavra. Então, o versículo 26 de Atos 8 diz o seguinte: o anjo do Senhor disse um dia a Filipe: prepara-te, levanta-te e dirige-te para o sul pelo caminho deserto que vai de Jerusalém a Gaza. Filipe era um dos diáconos da igreja e era também evangelista. Deus usou a sua vida para ir até Samaria e falar do Evangelho nessa cidade, quebrando com todos os estigmas existentes sobre este povo. Relembrar que judeus e samaritanos não se davam e, se houvesse o mínimo contacto, os judeus tinham que fazer uma cerimónia de purificação. Neste versículo vemos o anjo do Senhor a desafiar a Filipe a ir de Jerusalém para Gaza, correndo assim riscos de vida nesta viagem. Curiosamente, havia dois caminhos que podiam ser feitos e o anjo indicou-lhe qual era o caminho que era necessário fazer, precisamente porque Deus tinha planos para essa viagem. A palavra prepara-te, ou noutras traduções levanta-te, tem a ideia de deixar tudo para seguir uma ordem. Precisamente a palavra que vem também quando Deus desafiou Abraão a isso. E este aspecto é muito importante. Se queremos ter uma igreja que esteja disposta a cumprir a missão de Deus, devemos estar então dispostos a ouvir as indicações do próprio Deus, como também dispostos a ir ter com as pessoas. É muito confortável ficarmos à espera que as pessoas venham e, de facto, pela graça de Deus, têm aparecido. Mas o desafio não é fiquem à espera e vejam, mas vão e vejam aquilo que Deus está a fazer. Precisamos então de orar por vidas, pedir ao Senhor Deus que nos indique o caminho para falarmos da sua palavra a esta geração. Mas por vezes estamos tão atarefados, estamos tão distraídos, que nos esquecemos de orar por vidas, como também a falar de Jesus, até às pessoas que estão mais próximas de nós, ou principalmente do nosso lar. E não nos devemos esquecer de uma coisa: o nosso primeiro campo missionário é a nossa casa. Esse é o nosso primeiro projeto missionário. Versículo 27 a 28. Filipe partiu logo. Quando ia a caminho, encontrou-se com um eunuco que era alto funcionário, tesoureiro e administrador-geral de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Estava agora de regresso ao seu país e, sentado no seu carro, lia o livro do profeta Isaías. Nesta altura é muito bom por si, principalmente quando está a ser roubado. Então, quando o anjo do Senhor encaminhou Filipe, foi porque Deus sabia a obra que ele iria fazer. Foi nesse caminho que encontrou, então, um etíope, parte sul do Egito, e este etíope era de raça negra. Este homem era eunuco, o que indica que era também um oficial do governo e muito provavelmente era um género de ministro das finanças até aquela altura. Nesta viagem, então, este etíope tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus, tal como vimos a semana passada. Jerusalém era o centro da adoração a Deus. Quem quisesse ter uma experiência com Deus tinha que ir a Jerusalém.
E quando ele, no regresso a casa, então ele estava a ler a Escritura, estava a ler o profeta Isaías. Versículo 29. Então o Espírito de Deus disse a Filipe: aproxima-te e acompanha esse carro. A palavra aproxima-te ou acompanha-o, no original, transmite a ideia de estabelecer um relacionamento com alguém. Obviamente que neste caso era com palavras de circunstância. O que é que isto significa? Que criar esta ligação é muito importante na evangelização, porque as nossas palavras poderão ter um impacto maior quando há um relacionamento estabelecido. A ideia é estabelecer um relacionamento para então poder proclamar. Creio de coração que Deus pode salvar qualquer pessoa mediante a pregação. Não tenho mesmo dúvidas. No entanto, também considero que nos dias de hoje, que uma das melhores formas de nós conseguirmos chegar até às pessoas com a palavra de Deus é criarmos relacionamentos. Criarmos meios de podermos, então, partilhar a palavra. Filipe, ao relacionar-se com o etíope, estava a quebrar, então, uma barreira existente entre os judeus e também os outros povos de outras nações. Isto é um alerta para todos nós, pois devemos olhar para as pessoas, independentemente de onde vêm, da mesma maneira. Ou seja, são pessoas pecadoras que necessitam de serem salvas pela graça do nosso bom Deus. Não há barreira alguma pela qual nós possamos dizer que eu não me quero relacionar com esta pessoa. Agora pensemos, que tipo de relacionamentos nós temos tido com as pessoas? Será que olhamos para cada relacionamento como uma oportunidade de falar de Jesus? Qual é o meu objetivo? É que em cada relacionamento eu possa falar de Jesus. E se for um relacionamento em que não tenho hipótese de falar de Jesus, na verdade estamos a perder tempo. Podemos falar de Jesus e a pessoa rejeitar e aí manter o relacionamento. Tudo bem. Mas se não for para criar cada relacionamento uma missão, nós não estamos a cumprir a nossa função de sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E só poderemos também dizer que amamos alguém de verdade quando nos falamos do Evangelho. Até lá, é uma simples amizade. E quando há este relacionamento, há portas que se abrem para a partilha do Evangelho. Versículo 30 a 34. Filipe acelerou o passo, chegou-se ao carro e, ouvindo o etíope a ler o livro do profeta Isaías, perguntou-lhe: tu entendes o que estás a ler? Ele respondeu: como é que eu posso entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se com ele no carro. A parte da Sagrada Escritura que ele estava a ler era esta: como uma ovelha que é levada para o matador, como um cordeiro que fica calado diante do que o tosquia, também ele não abriu a sua boca. Foi humilhado e não se lhe fez justiça. Ninguém poderá falar dos seus descendentes, porque a sua vida foi tirada da terra. O etíope perguntou a Filipe: diz-me, por favor, quem é que o profeta está a falar? Dele mesmo ou de outra pessoa? Então o etíope estava a ler a Escritura, relembrar que nesta altura apenas havia o Antigo Testamento, e não entendia a quem se referia o texto sobre a humilhação do Senhor Jesus Cristo. O próprio etíope falou da necessidade de ter alguém que lhe explicasse a palavra, pois dessa forma não teria alguma hipótese de entender. Romanos capítulo 10, versículo 14. Olá. Mas como poderão chamar por aquele em quem não acreditam ainda? Ou como podem acreditar se não ouviram falar dele? E como onde ouvir se não há quem lhes anuncie a boa nova do Evangelho? Isto mostra-nos, mais uma vez, de forma clara, que só há salvação através da proclamação. As nossas ações, por melhor que possam ser, não conseguem mostrar aquilo que Cristo fez. Então precisamos de partilhar. O próprio etíope disse: explica-me, eu preciso de alguém que me explique. Reparemos então agora também no versículo 35, como é necessário apontar toda a Escritura ao Senhor Jesus. Versículo 35. Filipe, partindo daquela passagem da Escritura, anunciou-lhe a boa nova de Jesus. Então Filipe pregou a palavra de Deus a partir do Antigo Testamento e anunciou-lhes a Cristo. Foi algo que o próprio Jesus disse, Lucas 24, 27, e pôs-se a explicar-lhes o que era acerca dele se dizia em todas as Escrituras, começando pelos livros de Moisés e seguindo por todos os livros dos profetas. Então, se o próprio Senhor Jesus diz que o Antigo Testamento é sobre ele, quem somos nós para achar que o Antigo Testamento não é sobre Jesus? Toda a Bíblia aponta para Cristo.
não devemos olhar para a Escritura e tentar encontrar a nossa história, porque o Evangelho, ou melhor, o Antigo Testamento não é sobre nós. Podemos sim olhar para o Antigo Testamento, ver personagens como Daniel, Ruth, todas as outras personagens, e pensarmos que essas pessoas precisam de um Salvador, e esse Salvador, o Novo Testamento dá a resposta, é o Senhor Jesus Cristo. Daí que a Bíblia é tão clara ao afirmar o lado bom e o lado mau, para fazer-nos acreditar que todas as pessoas necessitam de um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Filipe quebrou mais uma vez as barreiras existentes ao falar e ao relacionar-se com o Etíope. Na verdade, ao vivermos a missão de Deus, isso irá quebrar com todas as diferenças que o ser humano tem criado ao longo dos tempos. Somos todos iguais, somos todos pecadores. Filipe, neste texto, cumpriu o ir, ou ir até ao deserto, cumpriu o ensinar ao falar da Escritura, e faltava ainda mais um aspecto da grande comissão. Qual é? Vamos ver, 36 até o 39a. Ao chegarem ao lugar onde havia água, o etíope disse: temos aqui água. Há alguma coisa que me impeça de eu ser batizado? E Filipe respondeu: se tu crês de todo o coração, não há nada que me impeça. E ele respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou então parar o carro. Entraram os dois na água e Filipe batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor levou dali Filipe, de modo que o eunuco não se tornou a vê-lo. Então, Filipe batizou. Cumpriu assim o terceiro aspecto da grande comissão dada pelo Senhor Jesus em Mateus 28. Foi e batizou. A ideia aqui do batizar é mergulhar em água, pois no versículo 38, reparem, fala de sair da água. Para mostrar precisamente aquilo que Cristo fez. Cristo morreu, ficou sepultado e ressuscitou. Versículo 39, parte final. Mas continuou a sua viagem cheio de alegria. A semana passada vimos a consequência do Evangelho em Samaria, onde as pessoas sentiram o quê? Quem se recorda? Uma alegria imensa. Neste versículo vemos mais uma vez a consequência da entrada do Evangelho no coração de alguém. É um sentimento de alegria que vem da salvação, independentemente das circunstâncias. Então o Evangelho quebra com todas as barreiras, quer a nível da raça, quer a nível da nação, quer a nível da classe social, para trazer alegria a todas as pessoas. O etíope foi salvo, algo muito improvável naquela cultura. E segundo Irineu, foi o primeiro missionário a levar o Evangelho na Etiópia. Como Deus faz as coisas. Trabalhou na vida de Filipe, dirigiu o caminho, salvou aquela pessoa e transformou-o num missionário. O que é que isto nos mostra? Que quem é chamado por Deus tem a necessidade de pregar a palavra a outras pessoas. Agora pensemos, como é que o Evangelho também tem resposta para aqueles que têm um passado complicado, têm um passado difícil e cheio de situações chocantes. Ou até mesmo com aquelas pessoas que à primeira vista nós dizemos assim, não há hipótese alguma de serem salvas. Esta pessoa é terrível, não há hipótese alguma. Mais ou menos como Jonas, a atitude que Jonas teve perante o povo de Nínive. Não queria que eles fossem salvos. Qual é a resposta do Evangelho? Atos capítulo 9, versículo 1 e 2. Entretanto, Saulo não pensava senão em ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Por isso foi ter com o chefe dos sacerdotes e pediu-lhes cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco e para lá prender os que seguiam o caminho do Senhor, quer fossem homens, quer fossem mulheres, e ia levá-los presos para Jerusalém. É muito interessante então notar como Lucas apresentou Saulo. E apresentou-o como sendo alguém terrível. Alguém que prendia os cristãos, alguém que matava os cristãos. Todos temiam Saulo porque ele não poupava a vida de ninguém que seguisse ao Senhor Jesus. Inclusive ficava à espera das pessoas com cartas de recomendação para poder prender e matar. Lucas então foi bastante claro para que não houvesse dúvidas com quem se estava a lidar. Ou seja, Saulo não tinha nada de bom para o qual Deus quisesse salvá-lo. Versículo 3 assim.
Mas quando ia de viagem já perto de Damasco, Saulo viu-se de repente envolvido pelo grande clarão de luz que vinha do céu. Caiu por terra e ouviu então uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu-lhe: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então Saulo, quando teve contacto com Jesus, ficou prostrado em terra. A imagem de alguém derrotado perante o grande vencedor. E Jesus revelou-se a Saulo, dizendo que era ele que Saulo estava a perseguir. Qual a importância destas palavras? Saulo perseguia os cristãos, perseguia a igreja. E Jesus, em contacto com Saulo, diz: Saulo, sou Jesus a quem tu persegues. Qual é a importância destas palavras? Quem persegue a igreja, persegue o próprio Cristo. Quem trata mal a igreja, trata mal o próprio Cristo. Quem fala mal da igreja, fala mal do próprio Cristo. Qual a razão? Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Por isso, há que respeitar a Cristo como há que respeitar a sua igreja. E dos versículos 6 ao 12 podemos ver que Jesus mandou Saulo ir ter à cidade, pois iria receber indicações daquilo que deveria fazer, sendo que nessa cidade iria encontrar um homem chamado Ananias. Como é que será que Ananias reagiu quando o Senhor o desafiou a falar com um homem como Saulo que matava cristãos? Versículo 13 e 14. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita gente a falar a respeito desse homem e de todo o mal que tem feito em Jerusalém contra os teus santos. Ele veio a Damasco com poderes que lhe deram os chefes dos sacerdotes para prender os que invocavam o teu nome. Então Ananias ficou estupefacto com o pedido, pois era bastante improvável na ótica humana que Saulo pudesse ser salvo. Mas estas palavras demonstram medo, como também quem quer mostrar ao Senhor Jesus que talvez o Senhor Jesus não soubesse quem era Saulo, porque ele tinha ido lá com o objetivo de matar cristãos. E às vezes as nossas orações são assim. Tentamos mostrar a Deus algo que achamos que Ele não sabe, quando Deus sabe todas as coisas. Versículo 15 a 16. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque eu escolhi esse homem para ir falar de mim aos pagãos, a reis e ao povo de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei o muito que tem de sofrer por causa de mim. Então Jesus responde a Ananias e diz-lhe para simplesmente ir, porque era Deus que salvava as pessoas e não as pessoas que se salvavam elas mesmas. Foi Deus que escolheu Saulo e não foi Saulo que escolheu a Deus. E esta é a certeza e é a força que nos deve dar para a evangelização. Deus salva pessoas. Deus continua a salvar pessoas. E não há ninguém que melhor possa parecer aos nossos olhos que se consiga salvar espiritualmente. Deus quebrou então todas as barreiras, quer a nível da raça, quer a nível da nação, quer a nível de estatuto social ou outra coisa qualquer. Além disso, Deus também quebrou com o estigma do nosso passado e com o estigma do passado das pessoas. Por isso, lembra-te, tenham atenção a isto. Quando Deus olha para ti, Ele já não irá ver o teu passado, mas sim quem tu és e quem tu serás em Cristo. Que enorme paz. Quando Deus olha para ti, Ele já não irá ver o teu passado, mas sim quem tu és e quem serás no futuro em Cristo. Se o nosso passado nos atormenta e se nós já pedimos perdão ao Senhor, lembra-te, isso não é de Deus. Deus perdoa. E quando Deus perdoa, perdoa mesmo. Lança para o mais fundo dos abismos, não se lembrando mais dele. O diabo, quando nos quer derrubar, é que nos traz à memória o nosso passado. E Deus quer nos levantar, trazendo à memória a esperança que há em Cristo. Então, se o passado ou o pecado de alguém dá-nos vômitos e também nos repugna, lembremos que foi precisamente por isso que Cristo foi à cruz, para que Deus não virasse mais os seus olhos e mais o seu coração de nós. Às vezes há pessoas que já têm já foram salvas por Deus,
e que fizeram coisas horríveis e que estão arrependidas. E quando nós nos vamos relacionar com elas, nós dizemos, eu não consigo relacionar com ela, porque ela fez algo terrível. Eu não consigo. Nessa altura nós devemos pensar naquilo que Deus fez connosco. Mesmo nós continuando a falhar, Deus continua a amar-nos e nunca nos deixará de amar em virtude daquilo que nós fazemos. Por isso, não desviemos o nosso olhar de ninguém, porque o olhar de Deus também nunca se desviará dos seus filhos. Também teremos apenas capacidade para ajudar os outros quando nós soubermos aquilo que nós fizemos. Se eu perceber o quão pecador sou, o que eu fiz no meu passado, o que eu ainda continuo a fazer, as minhas lutas diárias, eu vou ter maior capacidade também de lidar com aqueles que falham. Porque percebemos que somos todos pecadores a precisar da graça de Deus. Por isso, mantenhamos-nos firmes com o objetivo de ir, com o objetivo de ensinar e batizar, não olhando para o passado das pessoas, e sim olhar para o futuro que elas podem ter em Jesus Cristo. Sim, Deus salva os improváveis, até porque cada um de nós que está aqui presente, à partida era altamente improvável ser salvo, porque nós nada merecemos. É tudo pela graça. E o Senhor Deus nos ajude a sermos uma igreja comprometida com a sua missão, ao não haver barreiras entre nós, ou o passado das pessoas também não se revelar como uma barreira. Que Deus nos ajude. Amém?